Bom, pessoal, então para concluir, tá, gente, vamos falar da obra do José de Alencar, tá, que é considerado o maior escritor, né, o mais engajado escritor deste período, tá, do romance romântico, né? Até o Machado de Assis ele era considerado o maior escritor. É um cara muito curioso, né, que tem vários relatos sobre a morte dele, né? Um cara que viveu grande momento de sua vida no auge da fama e tal, mas morreu já meio desprezado, caminhando pelo centro das cidades e ninguém dando muita bola para ele, né? O Machado mesmo conta, né, que ia às vezes caminhar com ele, ficava ouvindo aquela filosofia solitária, meio desiludida. E isso que ele morreu muito cedo, né? Ele tinha apenas 48 anos quando ele morreu, tá? Foi bastante cedo, né, para uma vida e poderia ter sido bem maior, tá? Ele foi o mais engajado nesse projeto, gente, de mapeamento do Brasil, tá? Ele escreveu vários ciclos, né, vários ciclos temáticos de romance para tentar fazer, né, esse mosaico do Brasil, pegando vários, né, localizações, várias formações étnicas, vários tempos, né, tempo e espaço aí foi o que ele mais abrangeu. Tá? Então eu vou começar aí, né, com dessas 4 temáticas, falando dos romances urbanos, tá? Esses foram os mais badalados e os mais bem feitos romances do Alencar, tá? Foram romances que geralmente se concentravam no Rio de Janeiro, na corte, né, mostrando diferentes classes, mas com foco nas classes mais aristocráticas, mostrando os costumes, os hábitos dessas classes aristocráticas, falando bastante dos jogos e das aparências, né, como o brasileiro tinha essa ultra preocupação, né, não só o brasileiro, mas o brasileiro como uma colônia, ex-colônia, recém-ex-colônia, né, tinha essa sede de imitar, né, os jogos teatrais, de ir para ópera, de ir para teatro, de ir para ver e ser visto, né, como brincavam na época, né, das paixões, enfim, né, eu destaquei algumas obras dele, né, Lucila, Senhora, Diva, A Viuvinha, ainda tem 5 minutos, tem outros romances um pouco menos conhecidos, tá? Bom, se você tiver que destacar 2 livros dessa primeira fase dele, é sem dúvida Lucila e Senhora. Tá? São os 2 principais romances dele. Lucila, né, a história da cortesã, da prostituta Lúcia, que acaba se envolvendo com Paulo, né, que é o grande também protagonista da história. Ela, que era uma prostituta de hábitos bastante exóticos, ela vendia todas as joias que ela tinha e tal, ela era muito sedutora e tal, o Paulo acaba se apaixonando por ela, só que lá pelas tantas, a pressão da sociedade faz com que ele trate ela como uma prostituta, ele decide tratar ela como prostituta, ela fica puta da cara, ela mesma se trata como prostituta, eles estão lá no meio de uma festa e ela, a serviço lá do dono da casa, começa a ficar nua e imitar os quadros, né, da deusa Vênus e tal, e aí o Paulo sente aquilo porque ele tá apaixonado por ela, e os dois decidem assumir que eles estão apaixonados um pelo outro, né. Só que aí vem uma outra pressão da sociedade, né? A Lúcia meio começa a sustentar os dois, né? E aí começa a ser falado por todo mundo que a Lúcia que sustenta o Paulo, ele é sustentado por uma cortesã e tal. E aí, de novo, ele tenta romper com a Lúcia ali. Não, tu é prostituta, tu tem que ir com outros rapazes também. A Lúcia fica de novo de cara, vai lá e provoca ele. Eles brigam e refazem de novo. Só que aí chega um determinado momento do livro bem forte, né? Que é quando a gente descobre que a Lúcia, na verdade, o nome dela é Maria. Né? Ela mudou o nome porque teve uma peste, né, na qual quase toda a família dela morreu, e ela começou a trabalhar como prostituta para juntar dinheiro e comprar os remédios. Só que quando o pai dela descobriu, expulsou ela de casa, e ela, né, foi morar, a Maria da Glória, né, foi morar com uma prostituta chamada Lúcia. E essa prostituta morreu e a Maria da Glória decidiu mudar o seu nome para Lúcia. Então há um jogo de nomes aí curioso, né? De Maria, mãe de Jesus, para Lúcia, Lúcifer. Né? Então, como se a prostituição, esse mundo, né, fosse uma demonização, de certa forma. E ela vendia todas as suas joias porque ela tinha uma irmã ainda. E ela sustentava a irmã, principalmente no colégio, vendendo suas joias. Né? Enfim, o Paulo ouve isso com muita sensibilidade. E à medida que eles vão evoluindo também, né, no seu relacionamento, ela começa a querer parar de ter relações sexuais, né, para tentar se purificar agora que ela tem o Paulo, de certa forma, né? Só que no final ela descobre que ela estava grávida do Paulo e ela tenta abortar batendo com a barriga numa quina de mesa, né? Só que ela não só acaba abortando, como ela acaba se machucando, né, e vem a falecer no final da história, tá? Uma história, eu acho o melhor livro do Alencar.
tá? Embora a senhora também seja bem interessante, né? Porque é a história de uma mulher que foi abandonada, né, pelo seu namorado, né, a Amélia. Amélia? Ah, agora eu esqueci. Amália, desculpa. Foi abandonada pelo Fernando Seixas, né, porque ela era pobre. E aí ela acaba recebendo uma fortuna, né, uma herança do avô, e decide comprar o Fernando, né, comprá-lo só para humilhá-lo, né, ela paga o dote para ele aceitar se casar com ela, só para humilhá-lo, e aí no final ele consegue reunir dinheiro para comprar sua separação, né, para pagar o dote que ela deu para ele. E aí os dois acabam descobrindo que eles estão apaixonados. Enfim, é uma história legal também, mas eu não vou me arrastar tanto, porque eu tô vendo se eu contar todas as histórias aqui, já estamos em 6 minutos, não vai fechar um vídeo, tá? Bom, pessoal, além dos romances urbanos, né, citadinos da cidade, ele também foi o pioneiro dos romances sertanejos, tá? Geralmente a gente lembra do Bernardo Guimarães e do Visconde Toné, mas a primeira obra sertaneja que se tem é do Alencar, chamada O Gaúcho, né? Além disso, ele tem Tronco do Ipê, sertanejo e tal. E essa foi a hora mais polêmica dele, tá? Nessa tendência ele apanhou de todos os lugares, tá, pessoal? Por quê? Porque ele escreveu o gaúcho, o sertanejo, sem nunca ter ido ao Rio Grande do Sul, sem nunca ter ido à Bahia, né? E lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Partenon Literário de Porto Alegre, lá, meteu o pau no Alencar. Quem tu pensa que tu é pra falar do gaúcho sem nunca ter pisado aqui? Lá na Bahia, o Franklin Távora também meteu o pau no Alencar. Então, isso foi interessante a visão dele, né? A iniciativa dele, mas sempre as obras ficavam muito no estereótipo, muito no pitoresco, né? Da visão que se tinha do Rio Grande do Sul, ou da Bahia, ou do interior, sempre pelos jornais e nunca pela experiência própria, né? O outro lado mais famoso dele são os romances indianistas, né? Iracema, o Guarani e o Birajara. Os dois principais, Iracema e o Guarani, são romances coloniais, né? Onde o Brasil já tinha sido descoberto, de certa forma, né? Ou recém-descoberto, e a gente vai ter o quê? O encontro do branco com o índio, né? Então, em Iracema a gente tem Martim, que é a representação do branco, com Iracema, a representação do índio, e no Guarani a gente tem o Peri, representação do índio, com Ceci, representação do branco, né? Então, de certa forma, o Alencar está dizendo que se funde, né, a raça brasileira nesse encontro do branco europeu com o índio americano, tá? E a gente tem um outro romance que é bem interessante, embora muito menos badalado, chamado Birajara. Esse a gente poderia até dizer que é pré-colonial, porque não há o encontro, aí é pré-cabralino, né? Uma palavra bem forte também. Porque não há o encontro com o branco, né? Um foco na vivência aí da cultura indígena. Lembraria, de certa forma, os poemas do Gonçalves Dias, né? A Yuca Pirama, de certa forma, tá? Mas, sem sombra de dúvida, os dois romances mais badalados é Iracema e o Guarani, tá? Porque aí há o cruzamento desse índio com o branco, e esse índio, e agora tem que ficar muito claro isso, é um índio branqueado, é um índio cristianizado, é um índio em rumo à civilização europeia, tá? Não é o índio com seus valores, com a sua própria ética, com o seu próprio código moral. Não, é o índio que assimila valores brancos. Por isso que a gente fala em branqueamento do índio, ou heroificação de um índio idealizado, tá? Leia-se o caso de Guarani, por exemplo. O Peri, para ganhar autorização do pai da Ceci, o Antônio Moniz, e salvá-la, né? Porque a casa ia explodir, enfim, né? Depois vocês podem dar uma olhada de enredo e tal. O pai da Ceci só aceita se o Peri se batizar. E o Peri se batiza, né? Para salvar a Ceci. Né? Então ele se batiza cristamente para salvar a Ceci. Né? Tem uma outra cena que eu acho muito engraçada. O Guarani tem várias cenas demais, né? O Peri, ele segura uma pedra, ele mata uma onça e tal. Ele quase faz um genocídio com os aimorés, né? Para salvar a Ceci, né? Porque os aimorés querem atacar a casa da Ceci, porque o irmão da Ceci, né? O Álvaro, se não me engano. Não, pode ser, não me lembro. Ele tinha matado sem querer uma índia. E aí os aimorés estão quase invadindo a casa da Ceci. Sabe o que o Peri faz? Ele toma veneno e vai se entregar para os aimorés. Para que os aimorés vão fazer o ritual da antropofagia e todos vão acabar comendo a carne envenenada dele. Ou seja, ele ia fazer um genocídio com os índios para salvar uma branca.
né? Só que na última hora a Ceci descobre disso e manda ele achar um antídoto para se salvar. E ele vai lá, acha o antídoto e se salva. Porque ele é foda. Peri é foda, mano, tá? Mas no final, quando os índios entram lá na casa, explode uma bomba, acontece um final absurdo, tá? O Peri salva a Ceci, ele foge com a Ceci, né? E aí a Ceci tá desmaiada e tal, e ele leva a Ceci até um canto de um rio, e aí a Ceci acorda e começa a chover e o rio começa a fazer uma enchente, assim. E aí a Ceci fica, meu Deus, agora? E aí ele olha pra Ceci e diz, tu viverás. Né? Ceci, tu viverás. Né? Então olha que índio louco que concorda a segunda pessoa do singular. Mano, se sou eu digo, ô Ceci, tu vai viver. Mas o Peri diz, tu viverás. O cara já sabe a gramática tradicional brasileira. Certo? E aí ele arranca uma palmeira do chão e constrói um barco. Isso em 2 segundos. O bicho é ruim, só. O senhor deve ser uma baita aula, baita história do Guarani. É legal de ler, assim, é bem curioso, mas é um livro bem grande, então eu sugiro que leiam quando tiverem bastante tempo, tá? Bom, por fim, os romances históricos dele, tá, pessoal? São romances que se passam no período colonial, ele vai pegar fatos, eventos históricos e vai idealizar com aventuras, com paixões, tá? Então eu destaquei aí As Minas de Prata e Guerra dos Mascates, né? As Minas de Prata, lá do período... Os dois são do século XVIII, curiosamente, né? A Guerra dos Mascates é a guerra lá de... Posso estar enganado, né? Mas, enfim, de Olinda e Recife, né? Tô certo, né? Espero que eu esteja. Tá? Lá que se dá lá em Pernambuco, né? Entre a aristocracia e a pequena burguesia que estava surgindo. Certo? Bom, mas não é esse o foco. O foco de vocês tem que ser os romances urbanos e indianistas. Qual é a moral final desse projeto de mapeamento do Alencar? Bom, pessoal, ele tinha um projeto de construção nacional, né? De criar uma identidade nacional a partir, eu botei de 4 pontos. Tá? Quem quiser pesquisar mais sobre isso, é só botar José de Alencar, Identidade Nacional, PDF no Google. Vai aparecer 1 bilhão de artigos, tá? E é sempre interessante, mesmo quem aí tá no primeiro ano e tal, e ainda não estudou modernismo, mas quem já está no terceiro ano ou cursinho, que já estudou modernismo, é sempre importante associar esse projeto do Alencar com o que os modernistas de 22 iriam fazer depois. Macunaíma tá dialogando diretamente com esse projeto aí. Macunaíma é tentar botar todos esses livros, o regionalista urbano, o índio branco, tudo no mesmo livro só. Então, tem que estar ligado, tem que estar dialogando com esses 2 tempos aí, tá? Então, vamos falar dos 4 pilares do Alencar. Primeiro, aquilo que a gente chama de cor local, ou uma perspectiva sociocultural, né? Então, Alencar está focando em classe, em costumes, em hábitos, em estruturas, em jogos da aparência da sociedade brasileira, tá? Étnico-racial, ele está tentando criar uma nova raça brasileira a partir do quê? Da fusão do branco com o índio. Sim, ele está excluindo o negro. Alencar era racistão contra os negros, tá? Ele escreveu, inclusive, para o Dom Pedro II, as cartas a favor da escravidão. O negro só vai aparecer numa obra do Alencar, que é uma peça de teatro, que é uma coisa que a gente nem lê do Alencar, chamado Demônio Familiar. Chuta quem é o demônio. É o negro criado da família que dá o recado errado e a família dá um monte de treta, é uma comédia, tá? Mas enfim, é o negro que fez a coisa errada e a família toda se desespera por uma coisa que nem é a verdade, tá? Então, a exclusão do negro aí no projeto do Alencar. Uma perspectiva geográfica regional, né? A coloração de diversas regiões do Brasil, desde a cidade até o campo, desde o sul até o nordeste, e um projeto aí mais tímido, que é linguístico, né? O Alencar coloca uma que outra variação regional, mas o foco dele no projeto linguístico é mais colocar termos indianistas, tá? Termos indígenas, desculpa, para dentro da literatura, principalmente nos romances indígenas, né? Na qual ele faz o próprio narrador assimilar verbetes indígenas, certo? Então, para finalizar o do Alencar, vamos ver o que ele escreveu sobre a literatura nacional. Olha lá, a literatura nacional, que outra coisa é senão a alma da pátria, que transmigrou para este solo virgem com uma raça ilustre, a que impregnou-se da seiva americana desta terra que lhe serviu de regaço e cada dia se enriquece ao contato de outros povos e ao influxo da civilização. Faltou só dizer que os outros povos também podem ser os africanos negros, que foram sempre ignorados pelo Alencar. Certo, gente? Então, com isso, fechamos o romantismo.